Feliz 2026, meus abençoados. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Se não estiver, estamos aqui para ajudá-los naquilo que for preciso. Eu prometi que eu ia fazer um react do react, então vamos ao que interessa, principalmente relacionado ao INSS, e também já vou trazendo algumas atualizações para vocês em que pé está tudo, tá? Então, sem demais delongas, vamos reagir ao vídeo. Amo o INSS de paixão. E eu vi uma informação relevante de compartilhar aqui com vocês. Estava eu zanzando aí pelas redes do YouTube esses dias e apareceu um vídeo para mim. E o título me chamou a atenção, que diz INSS 2026, edital está chegando, a atualização. Eu falei, como assim? O Papa do INSS está sabendo disso? Peraí, vamos descobrir essa parada. E eu queria... O Papa do INSS tem informações privilegiadas, vamos ficar de olho nele. Comentar isso aqui com vocês. Trouxe esse vídeo aqui da... Poxa, que print feio, hein? Podia ter colocado um print um pouquinho melhor. A Kátia Horta, tá? Eu confesso que eu não... Já vi vídeos dela, desde quando eu tava começando o canal. Já viu, sim. Mas eu confesso que eu não acompanho muito, assim. Mas esse vídeo me chamou a atenção justamente pelo título, tá? Então, eu vou trazer aqui... Pois eu acompanho você, gosto das coisas que você coloca, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu sempre falo para vocês, né? Todo mundo pode se unir e agregar, ninguém subtrair, nem menosprezar e nem diminuir ninguém. Isso é importantíssimo. A informação que ela coloca e vou fazer alguns comentários que eu julgo aqui pertinentes. Primeiro de tudo, só queria dizer para você o seguinte: se você não estiver inscrito aqui... Alguns pontos eu vou dar uma aceleradinha, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, porque como o meu canal é muita gente com transtorno de déficit de atenção, então se eu ficar vendo por completo, vocês vão ficar cansados. Mas já dá um joinha, já segue o canal, depois comentem aqui também, tá? Vai ser uma honra vocês que estão chegando agora, ou vocês que já estão comigo aqui há algum bom tempinho. Vamos lá. E foi aprovado no primeiro lugar no concurso ENEM. O último, quando teve a autorização, porque foi feito um outro pedido, mas... Que eco! Quantas vagas eles pediram, mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Mais de 7 mil vagas. Não significa que vão vir essas mais de 7 mil vagas. Mas, se eu não me engano, foram 1.500 para o cargo também de analista. Fora esse outro concurso de analista que aconteceu no CNU há poucos meses, tá? Fora esse, é verdade. Tem um outro concurso também para analista com 1.500 vagas. Se esse próximo concurso do INSS vem técnico e analista ou só técnico, não sabemos, tá? Mas acontecerá aí possivelmente agora em 2026, essa é a nossa expectativa. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que trabalha, já é servidor e está sempre muito à frente lá do sindicato, quando estava lá com aquela dúvida se colocava o INSS para o cargo de técnico no CNU, já haviam mencionado comigo que possivelmente o técnico não entraria no CNU. E tinham pessoas falando sobre esse concurso do INSS de técnico, eu acho que era o brabo concurso, há anos atrás eles sempre falando, vai ter esse concurso, e eu acompanho ele e eu ficava sempre preocupado, perguntando, mas eles estão dizendo que vai ter, e aí eu sempre falava, não tem nada, ninguém tá falando nada, e daí depois veio o negócio do INSS, a mesma coisa, não, possivelmente o INSS não vai entrar no CNU, porque o cargo de técnico é uma quantidade muito grande para se administrar dentro, né, desse unificado, e eu havia comentado com vocês que possivelmente não entrariam, não tem informações privilegiadas, entende? Mas a Rádio Corredor, o que é? São pessoas que a gente vai conhecendo e que vai perguntando, pessoas que eu já cuidei, que já foram aprovados, e quando eu pergunto, sempre vão trazendo essas informações aí, e que é importante estar atualizando vocês, mas não para causar ansiedade, porque eu acho que quem quer muito esse concurso está se preparando a longo prazo, né? Não tem como você atirar para todos os lados e querer tirar uma nota alta, porque o concurso do INSS ele é muito concorrido. E Sebrasp não é uma banca muito fácil mesmo, não. Então, estar atento em cada movimento faz com que vocês não percam a motivação também nos estudos, que não é fácil, né? Mas, pessoal, nem de longe vai vir 7 mil vagas, tá? Eu já vi canal falando isso. Não, é certo que eles vão aprovar aí isso aqui tudo, ou quase tudo, ou muitas dessas vagas. Não, estão mentindo, velho. O tanto de propaganda enganosa que eu vejo sobre o concurso INSS não é brincadeira, e aparece para mim em anúncio, tá? Patrocinado lá no Instagram. É verdade, eu vejo também. Você vai me seguir lá, Lucas, o Primo Concursado no Instagram. Qualquer notícia, qualquer sobre o INSS, manda para mim. Primo, vê isso aqui.
Porque eu gosto de trazer aqui no canal notícias falsas para falar para você, olha como isso aqui é falso. Ó, a minha notícia não foi falsa, só deixando bem claro para vocês, tá? Porque o que é notícia falsa? Porque mesmo que o primo concursado, traga informações, ele também não tem certeza das informações que ele traz. Isso serve para todos nós, é muito importante trazer essa consciência. Tudo é especulação. Tudo é especulação. Alguns de fato forçam, mas eu acho que qualquer coisa, qualquer zum que for saindo, é importante estar falando para vocês. Agora, tem gente que força mesmo, tá? Agora, ademais, enquanto não tem autorização, enquanto não está formalizado, qualquer coisa, ou é especulação ou fake news. E especulação e fake news tem uma linha tênue. Depende tudo do ponto de vista e como vocês recebem a informação. E aí, se você também vai ou não vai com a cara da pessoa, tem todas essas questões aí relacionadas ao comportamento, né? Que também é dentro da minha área. Olha que estão tentando te enganar. A verdade é essa aqui. Então a gente sai desmentindo todo mundo. Quem mentir para tentar lucrar em cima do concurso do INSS vai se lascar porque o Papa do INSS está de olho. Tá? Então você vai lá e manda para mim. Tá certo, concordo. Se alguém mandou para mim alguns dias atrás, eu acabei perdendo essas conversas, cara. Se você mandou para mim algum conteúdo desse, manda de novo, por favor. Porque eu assisti os vídeos e eu falei, cara, você tem uma mentira escancarada, eu vou ter que falar. Podem mandar para mim também, tá bom? Que eu também mexo ali os pauzinhos e vou me informando. Pode ser dele também, pode ir mandando para mim, tá? Depois eu não achei, tá? Então você manda de novo para mim. Enfim, se você for essa pessoa aí que me mandou. Mas beleza, pessoal. Na prática, o que acontece? O órgão sempre vai pedir, eu tô chamando de órgão de modo geral, tá? Ele sempre vai pedir o máximo de vagas que ele julga pertinente ali para ele. Inclusive, isso aqui já é uma lógica. Bom, nesse ponto, ele vai falar o que o povo fala, apressem, porque vai vir um montão de vagas, e não é verdade, né? Tomara que venha. E também não deixa de ser especulação, tanto a minha quanto a dele. Que a gente está tentando ser pé no chão. Né? Você tem que estudar, se você tem paixão, se você quer muito esse concurso, tem que estudar realmente para se preparar e tirar uma nota muito alta. Também é especulação, tanto minha quanto a dele, porque a gente está tirando com base nos anteriores, entendeu? Então, é um pouco complicado por causa disso. Nunca vem tudo. Tomara que venha dessa vez, vá, que a gente quebre a cara, né? Mas é muito difícil que aconteça que venha muita vaga mesmo, tá bom? Ele fala assim, ó, o governo não vai autorizar essa quantidade. O governo vai autorizar tanto. Então, eu quero colocar quantos aqui? Quero colocar essa quantidade. Aí eles vão lá e inflam o pedido um tantão, justamente para logo conceder aquele pouco ali que eles... É isso mesmo, coloca um montão para ver se chega dentro daquilo que eles estão realmente com urgência precisando. Concordo plenamente. Então, querendo, tá? É mais ou menos assim. Porque o órgão não vai conceder 7 mil vagas para o INSS, cara. Não vai conceder 3 mil vagas para o INSS. Extremamente improvável. Então, o que a gente pode esperar desse concurso? Vamos acelerar um pouquinho? Eu acho que 1.000 vagas é legal. 1.000 vagas foi o que a gente teve no último. Eu acho que vem um pouquinho mais dessa vez. Tomara, pelo menos estou torcendo, né? Meu achismo. Estou ali no meu pensamento positivo. Vamos acelerar. Chega a 2.000 vagas, não. Já... É que eu gosto de explicar bastante as coisas, mas tudo bem. Deixa tá eu certo. aqui já para apoiar o canal, para apoiar essas minhas falas. Estão seguindo ele? Para seguir ele, eu também, tá bom? Desenvolvi muitas, que foi por isso. Deixa eu explicar a Rádio Corredor. Se ele é das antigas, ele sabe que a Rádio Corredor já existe da época da Carla Garbola. Quem aqui conhecia a Carla Garbola? Eu e a Carla Garbola começamos lá quando tudo isso aqui era uma selva. A Rádio Corredor é aquilo que vai vazando, mesmo nos órgãos onde ele trabalha, nos corredores, alguns movimentos, pessoas quando está ali relacionado a sindicato, grupos, quando começa a subir a poeirinha, muita poeirinha, não é pessoa que da imaginação sai soltando por aí que vai sair, aí vocês já começam a ficar bastante atentos, né? Então o Rádio Corredor é o mundo dos fofoqueiros, e isso também para ele, porque eu tenho certeza absoluta que ele também não tem informação privilegiada, tanto é que se ele soltar informações que são internas e que são em segredo, né, secretos de lá, ele vai ter problemas com isso. Então também não deixa de ser especulação. Uma vez aconteceu um problemão comigo relacionado ao TRF3, quem daqui é das antigas e lembra? Gente, porque assim,
Eu lembro que foi o TRF-3 em São Paulo. Meu Deus, eu tive um problemão que eu fui parar lá na Polícia Federal, fui intimada a ir lá, porque eles acharam que eu tinha informação que não era para ter, e estava relacionado até vazamento de gabarito, e aí eu mostrei para eles de onde vinham essas informações, que próprias pessoas que trabalham lá dentro vão espalhando, vão em grupos, colocam às vezes anonimamente, né, em fóruns, e aí eu mostrei para eles ficaram, caramba, é bem assim mesmo, porque eu passei um sufoco com isso, viu? Então, até ele, principalmente ele sendo servidor, eu tenho certeza que ele toma muito cuidado com essas informações. Porque todo mundo espia todo mundo, viu? Dessas reuniões que não entrou no CNU. Babado, né? Eu confesso. Isso é verdade. Eu entendi. Porque assim, o primeiro ponto, pessoal, rádio corredor, isso é furada. Tá? Esse negócio da rádio corredor, não falo. Rádio corredor, geralmente, quando começam a espalhar bastante isso em diversos grupos muito escondidos por aí, geralmente vocês fiquem espertos que coisas acontecem. Mas eu entendo, tô entendendo. Vamos lá. Na rádio corredor, porque assim, é um grande canal de ruído. O que é a rádio corredor? É o que falam nos bastidores, estão falando nos corredores ali do... Quem está falando? Por exemplo, esse tempo atrás, eu estava conversando, né, com o Vitor Concursos, que é jornalista, eu acho que do Direção, e as informações também que eles conseguem, quantas vezes o próprio Vitor Concursos me mandou mensagem para saber de algumas informações, né? Quantas vezes, a Carla Garbola mesmo, às vezes, conseguia colocar informações no Insta dela que ninguém sabia, por causa da Rádio Corredor. Entendeu? Então é uma coisa muito furada. Não estou dizendo que é o caso da Kátia, mas... Deixando bem claro que eu vi todo o vídeo dele, foi um parente meu, inclusive, que me avisou, e eu sei que todas as coisas que ele tá falando, ele não está falando diretamente para mim. Eu sou desse modo também, ele tá falando num contexto geral e eu concordo plenamente com ele. E eu vi o vídeo até o final e vi que ele foi extremamente respeitoso. Eu acho que o pouco que ele conhece, ele sabe que eu tenho bastante duinidade, não sou esse tipo de pessoa, até porque, gente, eu sou psicopedagoga, faço mentoria para concursos públicos, pego gente que tem o material dele, traz para mim, para adaptar para quem tem dificuldade de aprendizagem. Então, mas tá sendo legal esse react do react, porque eu gostei muito de ver ele reagindo ao meu vídeo, para falar a verdade. Achei muito legal. Pode ser que alguém queira dar uma notícia, queira hypar o concurso do INSS, tipo assim, olha, a Rádio Corredor está dizendo tal coisa, tá? Nem acho que foi o caso dela, não sei, não conheço. Mas isso pode acontecer. Então, eu não gosto muito de embasar notícias assim nessa Rádio Corredor. Lógico que quando eu não tenho assim uma propriedade muito grande para falar sobre um determinado concurso e tem alguém mais capacitado do que eu que, né, já coloca assim Rádio Corredor, eu tendo a dar uma maior credibilidade para aquela informação se aquela pessoa for bem integrada no meio daquele órgão e tal, mas acho que não é o caso da Kátia também. Então, como é que funciona? Só para vocês entenderem. O processo de autorização do concurso público precisa passar primeiro pelo IMGI. É o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos que dá o aval. Olha, esse concurso está autorizado. É verdade. Tá? Então, quando o INSS faz a solicitação que foi feita com 7 mil vagas só para o cargo de técnico, mais as 1.500 para o cargo de analista, isso vai para o MGI e o MGI fica lá. Deixa isso aqui em stand-by. Aí essas coisas vocês só vão conseguir acompanhar realmente no que concurso, na folha dirigida, nos sites mesmo, ou quando algo vaza do Diário Oficial da União ou coisas vazam antes, porque isso desde que o mundo é mundo, desde que o concurso é concurso, isso acontece antes mesmo de sair a autorização. Ele sabe que isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Se você olhar a vida pregressa de vários INSS lá atrás, ou de vários concursos bem antigos lá atrás, sem ter saído qualquer coisa, muitos canais já noticiaram. Carla Garbola era uma mesmo que às vezes nem tinha saído no Diário Oficial e ela já estava soltando as notícias aí por causa disso. Mas, gente, a verdade, mesmo que eu esteja reagindo ao vídeo dele, ele tá certo no que ele está dizendo, entende? Só que é bacana vocês estarem antenados, porque é bom vocês ficarem espertos, porque vai ter vezes que ele vai falar para vocês que está para sair esse concurso, que é para vocês ficarem espertos, porque eu vi outros vídeos dele sem ter saído a autorização.
né? Claro que a gente traz uma especulação de datas e, obviamente, que a gente traz isso, né? Porque o povo começa a comentar sobre isso, assim como todos, né? Alguns de vocês estão dizendo para mim, vai ser no final do ano, vai ser no segundo semestre. Também não deixa de ser especulação. Agora, quando eu sempre falo para os meus alunos, quando eles me procuram, estude, principalmente se você tem um sonho de ser aprovado entre os primeiros colocados, porque as notas são altas, como que o seu concurso fosse para amanhã. Começa a sair muita especulação, vocês já têm que acelerar e focar mesmo nos estudos, porque às vezes isso está relacionado às questões de gatilhos e procrastinação, que eu estou falando de comportamento humano. O ser humano, quanto mais longe algo fica, mais ele tende a procrastinar e sair, né, da rota dele. Quando ele sente um certo ultimato, uma certa pressãozinha, já aconteceu com vocês de se sentir um pouco pressionados e acelerar um pouquinho, apertar mais os cintos nas coisas? Isso é em tudo, tá? Não tô falando só em concurso público, aqui já tô falando de modo geral em comportamento humano mesmo. Que a gente quiser, de fato, autorizar. O MGI vai autorizar novos concursos, isso já foi dito, para 2026, mas essa lista ainda não saiu. A gente não sabe que concursos estarão aí nesse bolo. Talvez o INSS esteja aí. E eu até acredito que está, tá? Mas a gente não tem essa informação oficial. Então, primeiro, o pessoal não é oficial mesmo, não. Os corredores do INSS estão conversando isso. Ninguém tem essa informação. Porque primeiro precisa sair do MGI, tá entendendo? Depois que a autorização vem do MGI, o INSS começa a organizar o concurso. Aí vai fazer processo de contratação de banca, que provavelmente vai ser a mesma banca Sebrae. Também acho. Aí depois vai sair o edital, então tem todas essas fases ainda para acontecer, entendeu? Agora sim. E aí não fique esperando, tá bom? Porque se você esperar, porque quando sai a autorização, você vai ter pouco tempo, ainda mais dependendo do tamanho do teu material. Então tomem muito cuidado para não pegar, não ficar, eu só vou realmente apertar o cinto depois que sair a autorização. Não faz isso não, tá bom? Porque geralmente não dá tempo, às vezes até dá tempo de estudar, mas não dá tempo de revisar direito, não dá tempo de montar um bom material, de fazer os simulados, que aí é onde vocês pecam bastante nos estudos de vocês, tá bom? Inclusive foi por isso que o concurso INSS não veio no CNU, porque vai ter muita vaga. Mas eu não entendi a relação. Talvez seja uma limitação minha, que eu não consegui entender. Né? Não é uma limitação sua. Muita vaga, talvez, vamos lá, não é uma limitação sua, deixa eu explicar. O CNU, para o cargo de técnico no INSS é muito grande. Para o CNU administrar isso, fica oneroso, fica mais difícil, né? Mas enfim, vamos lá. O nexo causal entre uma coisa e outra. Por que o fato de INSS ter muita vaga não viria do CNU? Uma questão logística, ia ser mais... Logística. Eu até confesso que, assim, essa é a minha lógica também, de que o INSS não vem no CNU... Que isso é real mesmo. Muito grande. Ele sozinho bate mais de 1 milhão de inscritos. Verdade. Então a logística realmente ia ser complicada. Se foi isso que a Kátia quis dizer, eu não sei. Isso mesmo, foi isso que eu quis ler. Tenha muita vaga, mesmo que venha pouca vaga, continua sendo um concurso muito grande. Exato. Então, se eu falei a parte de vaga, eu não lembro, porque eu não revi meu vídeo, não, quis dizer realmente relacionado a ser um concurso grande. Pode ter saído a palavra vaga, mas eu também falei relacionado a concurso grande, não tem como, não tem logística, nem ia ter escola suficiente se colocasse o de técnico pro meio. Nem ia compensar também, né, para eles. Esse raciocínio de que, viria muita vaga, por isso que não veio no CNU. Não entendi. Já está explicado. Pessoal, o MGI não tem esse número aí. Se não for autorizado, o MGI não tem esse número. Então, essa parada de... É verdade. Porque vai vir muita vaga por aí, não se sabe. Não. Ninguém vai ter essa informação. A gente nem sabe se vai vir muita vaga ou se vai vir pouca vaga. O que eu especulo e o que ele especula é com base no que acontece nos concursos anteriores, né? É mais isso mesmo. E é bem possível que seja muito baseado em concursos anteriores. Mas, vamos lá de novo. O que falam aí por debaixo dos panos, o povo fofoqueiro, que dessa vez vai vir um pouquinho mais. Aí eu já não sei se eu acredito muito nisso, mas enfim, né, tomara. É que seja alguém lá dentro do MGI, e mesmo assim, eu sou muito cético. Eu tenho essa natureza, eu sou muito cético de modo geral, então eu tendo a ir buscar informação real, de fato como ela é. Mas e daí, como que você vai buscar a informação real?
que se você for buscar a informação real, mesmo quem vai dar a informação real, se não tem autorização, ainda assim é especulação. O máximo que pode acontecer, que eu já vi acontecer, às vezes são pessoas que estão ali perto, que mexem com essa documentação, que, né, isso acontece muito. E acaba tendo amizade com um, que tem amizade com outro, que tem amizade com outro, e assim vai. De novo, reforço, ter o pé no chão, tem que tomar muito cuidado para não deixar as coisas muito em cima da hora e ficar achando que o concurso não vai vir, e isso acabar desanimando vocês, tá bom? Principalmente se for o teu sonho o INSS. Até porque dá para aproveitar em vários outros concursos, né? Tirando a parte de previdenciário, que é enorme. Gente, vou até voltar nesse ponto de materiais que vocês andaram mandando para que eu avaliasse o tamanho. Gente, todo o material de previdenciário é imenso, né? Quando eu faço o cálculo estratégico com vocês, precisa de meses, e para revisar, caramba, tem que ter uma técnica muito boa na hora de estudar e montar esse material, ainda mais se você for TDAH. E o método média se enquadra bastante nisso, tá? Fica bem legal. Mas não significa com isso que você vai falar assim, então o concurso de INSS não vai sair. Não é isso. Calma aí que eu falo mais sobre isso. Tá? Isso. Mas eu acho que você pode esperar mais ou menos aquele quantitativo de vagas que eu falei. E essa lógica do CNU eu realmente não entendi. Pois é. Eu acho que esse daqui vai ser um concurso recorde, vai valer a pena. Então aqui, tomara que seja, a gente torce para isso. Tá muita gente no INSS. E por isso a palavra acho. Eu acho que vai ser um concurso recorde, não relacionado a tantas vagas assim, mas eu acho que vai ter uma quantidade muito grande de inscritos para variar, né? Bom, enfim, vamos lá, vamos ver, né? Tô de olho. O INSS precisa, a sociedade precisa, e para o concurseiro vai ser muito legal, porque o INSS é absurdo. É mesmo. Uma boa informação. Agora vamos para outra informação. Não sei se vocês lembram do último, assim que foi autorizado, porque já estava tudo pronto, 3 meses depois verdade. tivemos o edital. Depois a prova já foi... A gente teve a autorização em junho, se eu não me engano, de 2022. Em setembro a gente teve a publicação do edital, 3 meses após a autorização pelo MGI. E a gente teve provas 60 dias depois. Foi, ó. Basicamente, que foi em novembro, né? Uhum. Inclusive foi lá no bolo das eleições, né? Tinha acabado de ter segundo turno, e aí a gente teve as provas do INSS. Então a gente teve primeiro turno, depois, aliás, a gente teve publicação do edital, depois primeiro turno, depois segundo turno, depois prova. Então nesse bolo aí ficou o concurso do INSS. Pode ser que se repita, tá? Até acho que não deve ter prova assim nesse período exatamente das eleições. Pode ser antes, pode ser depois. Olha, sinceramente, eu não duvido, viu? Não duvido que acabe se repetindo isso. Por isso que há essa especulação de que aconteça um pouco antes. Mas é especulação. O que eu torço? É como eu falo, quanto mais tempo vocês têm para se preparar direitinho, melhor é. Então, para não ser pego de surpresa, porque é muito pouco tempo depois da autorização. É isso que vocês precisam tomar cuidado, porque vamos supor, você espera a autorização, vamos supor que seja em julho, que você espere. Nós estamos aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Mas que você já comece a pensar, cara, vou ficar pensando que a gente vai ter uma autorização aí em maio, e a gente vai ter um edital um pouquinho antes, e a prova vai ser um pouquinho antes, porque se for um pouquinho depois, só significa que eu vou ter mais tempo para revisar, memorizar e aumentar ainda mais a minha nota. Isso só vem a melhorar, só vem a calhar, até porque a minha ideia, como a minha forma de trabalhar é diferente, não é fazer vocês saírem comprando material, até porque eu não vendo material também, né? Mas eu acho que não ficaria ali no bolo, porque o governo já não vai fazer CNU por conta das eleições. Né? Então, agora, uma pergunta para ele, você acha que esse concurso só vai sair o ano que vem? Isso eu acho muito, muito difícil mesmo. E não vão querer um concurso tão grande quanto esse também acontecendo ali perto, para não tirar o foco. Em novembro, né? Então, caso vocês não saibam e achem que ainda tá tudo muito devagarzinho, montandinho, vai ser... Sabe por que não tá tão devagarzinho e que ninguém tá falando nada? Porque já começou, quando teve as reuniões para decidir se o INSS ia entrar ou não no CNU, já tinha entrado em pauta, já teve reuniões, teve algumas brigas, enfim. Só assim falando um pouco por cima para vocês. Então, muita coisa, na hora de decidir, de analisar, não é assim, tudo de qualquer jeito também, entende? Tudo já tinha sido levado em pauta, discutido, os motivos de por que não, do porquê fazer separado. É nesse sentido que eu quis dizer, tá bom?
ainda, acho que esse novo concurso vai acontecer só no segundo semestre de 2026. Não. Pois é, aí é que tá o negócio, já tá tudo muito adiantado. E você vai ter esse concurso no primeiro semestre de 2026. Cara, complicado essa informação aqui, viu? Se não fosse uma parada muito concreta, é uma informação que ela tem, assim, muito concreta, mas como ela ainda deu a fonte, sim, né? Ah, de corredor. Fofoqueiro. Eu não boto fé, cara. Eu não boto fé. Não significa que eu não acho que vai vir no primeiro semestre, mas eu não acho que essa aqui é uma fonte que a gente que a gente deve considerar. Então, não significa que você não ache que não venha no primeiro semestre. Significa, então, que você ache que talvez venha no primeiro semestre. Você está desconfiada que talvez esse concurso aconteça antes. Eu acho que tem aí uma pulguinha falando aí para você que pode ser que aconteça antes esse concurso, porque você deu alguns sinais nas suas falas, e eu também estou muito desconfiada disso. Agora, de novo, reforço, são especulações de todo mundo, de todo mundo. Privilegiado é aquele que tá lá, que tá com o documento na mão, que tá ali vendo, tá participando das reuniões, é essa pessoa que sabe de tudo. É essa pessoa, entende? E como a coisa ficou um pouco de escanteio, né? Agora tá todo mundo voltando, tá tudo meio de escanteio, então deu uma esfriada. E o que é que eu torço? Eu torço que aconteça mais ou menos dentro das datas do que sempre aconteceu. E torço também que desta vez venha um pouco mais de vaga. Esse torcer é para estar alimentando, para que vocês não esqueçam, para que vocês não deixem esfriar o INSS, porque vocês ficam pressionando, vocês querem informação, porque precisa dessa motivação para motivar a ação de vocês e para que vocês não desistam achando que o concurso não vai vir. Gente, historicamente, e ele há de concordar comigo, sempre teve furdunço em cima. Quando sai presidente, vem presidente, todo mundo... Nossa, eu lembro quando era Dilma. Gente, como vocês sofreram nesse concurso? Que não ia sair, que não ia sair, que não ia sair, e não ia sair. E aí, ó, foi rasteira em meio mundo. Pegou meio mundo desprevenido, gente boa, que já estava desanimado. E se acha que o seu subconsciente desanimado vai ter força para estudar para algo que ele acha que nem vai vir? É muito complicado, porque ser concurseiro não é fácil, né? Vamos combinar. Agora sim, eu realmente acho que não vem no primeiro semestre. A prova, pelo menos, não. Talvez a autorização. Acho que a autorização aconteça no primeiro semestre. Eu não acho que vai ser lá em julho, né? Não acredito mesmo, de fato. E tem muita gente que não acredita nisso também, não. Mas que diferença vai fazer para você que está escutando a gente? Qual a diferença? Diferença de 2 meses? Uma discussão relacionada ao que que tanto eu quanto ele, tá? Que estamos aqui discutindo quem que traz a veracidade melhor, quem que fala mais a verdade, quem que tá falando mais asneira aqui, porque no final das contas, se você pegar o cerne da alma do que ele tá dizendo e do que eu tô dizendo, a gente praticamente tá dizendo a mesma coisa. Entende? Que diferença de 1, 2 meses? Ah, julho, vai sair julho. Ah, não tem nada. Mas você tem que estar preparado, filho do céu. Estou torcendo muito por vocês, quero muito que o material de vocês, inclusive a mentoria está aberta, hein? Estou esperando vocês, vou deixar aqui o link fixado, pode trazer o material dele, se você tem dificuldade, se você já tem laudo, se você já tem diagnóstico, não está sabendo, não está conseguindo focar, não está sabendo se organizar, quer conhecer um mundo diferente de aprendizagem, é aqui comigo, e a gente ainda está lá naquele valorzinho de Black Friday, tá bom? Vou deixar o link fixado aqui e também o WhatsApp da assessoria fixado aqui para vocês também, tá bom? A ação vem no primeiro semestre de 2026 e a prova fica para o segundo. Né? Pode ser. Vamos ver, ó. A gente teve a autorização do MGI em 2022 em junho. Na verdade, não era MGI, né? Eu não sei, era outro ministério lá do governo Bolsonaro. Mas a gente teve a autorização em junho e a prova aconteceu em novembro. Esse lapso entre a autorização e a prova foi de 5 meses. Então, para você ter esse concurso acontecendo ainda no primeiro semestre, você teria que ter essa autorização dentro desse mesmo prazo em janeiro. Agora já, basicamente. E um detalhe é que, assim, isso não é o usual, tá? Esse prazo. Eu acho que janeiro não, impossível que tenha autorização. Se tiver alguma coisa, eu acredito que vai ser realmente em março, alguma coisa assim, né? Abril... andaria mais ou menos, e daí no comecinho, a prova, e a gente tá falando de prova, não estamos falando de edital, no comecinho do segundo semestre, né, eu acho que vale a pena vocês ficarem meio atentos nisso, tá bom? Tô falando com bastante cautela isso aí, porque
Não quero problema depois com autoridades aí, não. Prazo entre edital e prova que aconteceu ali só em 2 meses, normalmente é maior. Eu até me surpreendi, que foi um prazo muito curto que eles consideram no pós-edital. Normalmente esse prazo vai 3. É isso mesmo. É uma coisa de doido. E se você olhar os editais, praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, tudo a mesma coisa. E ainda mais como possivelmente vão manter Sebrasp, por dispensa, não precisa passar por todas aquelas fases de licitação que é bastante demorada. É papum, tchuc, bem rápido. 4 meses. Beleza? Então, assim, para mim já está certo que essa prova, se vier de fato em 26, ela vem no segundo semestre. Talvez não seja tão tarde ali quanto novembro, por exemplo. Ou seja, a prova talvez no comecinho do segundo semestre? Pode ser. Mas se você fizer o cálculo estratégico e analisar aí, será que mesmo sendo já vai dar tempo? Então, cuidado, tá bom? Já fique focado estudando direitinho pro INSS, se você investiu no materialzinho dele, no material dele, né? Já se organiza direitinho. Agora, se você tiver outro tipo de dificuldade, vem, conversa comigo, nem que seja uma sessão única, pra gente analisar o contexto total. Não quiser, também tá tudo certo. Não tô aqui para falar essas notícias só para vender alguma coisa para vocês. Obviamente que é o meu trabalho, eu sou uma psicopedagoga, mas eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo para vocês, tá bom? E claro que é tudo especulação, tudo, tanto da minha parte quanto da dele também, tá bom? E ele deixa claro isso também. Para não bater com as eleições, mas na verdade pode ser depois das eleições também, em novembro, dezembro, a prova, tá? Sim. Pode acontecer. Não sabemos. E em que isso tudo ajuda vocês? Se você sabe o que você quer, você já deve estar estudando, porque eu já tenho gente que vai prestar o INSS que já está estudando, inclusive eu já tenho gente na mentoria que me procurou pro TRT São Paulo, que vai ter lá na frente, que já quer se organizar para ir prestando os TRT Minas Gerais, que vai acontecer, alguns TRTs que vão acontecer no final do ano, porque não é fácil, né? Você que já deve ter prestado muitos concursos aí, que vai fazer o INSS, sabe que organizar material, memorizar e revisar e manter constância quando é a longo prazo, gente, já passei por isso, eu sei que é difícil. Então é isso, meu povo, espero que tenham gostado, fiquem bem espertos, qualquer novidade eu trago para vocês. Tchim, tchim. Meu suco de laranja, feliz 2026 para todos nós, com muita saúde, muita aprovação, e que vocês tenham bastante saúde mental também, tá bom? Beijão, espero que tenham gostado. React do React, tive que inovar aqui a pedidos. Fiquem bem, abraço forte de urso.